Para o último assunto desta noite, Issao, é exatamente aqui nestas relações entre a Turquia e também a Grécia, melhor, que nós vamos lançar agora o nosso olhar informativo, pois afinal o presidente turco e o primeiro-ministro grego estiveram reunidos, onde o foco esteve, portanto, no estreitamento dos canais de comunicação e também as relações bilaterais com vários setores aqui na reunião de cerca de 2 horas a serem abordados. Mas, ao que tudo indica, o que mais chamou a atenção foi aqui o pronunciamento deixado pelo primeiro-ministro grego, que diz que não vê problemas insolúveis nos laços entre os dois países, o que dá aqui a clara ideia de que os rivais regionais já não estão assim tão desavindos. Exatamente, é um momento de distinção da relação entre Turquia e a Grécia. Basta ver que, por exemplo, na eleição do ano passado, analisamos aqui muitas vezes o elemento dessa tensão da fronteira ser utilizada na campanha eleitoral na Turquia como um elemento nacionalista, não é? Quase que do retorno da grande Turquia, ou, enfim, da Turquia como herdeira do antigo Império Otomano. Daí que, quando hoje, quase um ano depois, há um momento de reaproximação entre os dois Estados, e ou pelo menos dos governos, é porque têm o interesse de sanar as suas divergências por via pacífica. Muitas vezes são divergências mínimas que podem ser resolvidas por negociações, por adendas aos acordos que imaginemos o Acordo de Lausanne, que estabelece, enfim, a posse de certas ilhas no mar Egeu e no mar Mediterrâneo, não é? A fronteira entre os dois Estados, e até, enfim, acordos que delimitam ou que coordenam a passagem na faixa de Bósforo, que permite o acesso ao Mar Negro. Ou seja, são elementos que podem ser discutidos e resolvidos através de emendas a esses acordos que satisfaçam os interesses de parte a parte. Daí que, quando se vê o primeiro-ministro turco, aliás, o primeiro-ministro da Grécia, efetuar visita de Estado à Turquia, depois do presidente turco ter feito a mesma em novembro do ano passado, é porque há, pelo menos, boa intenção entre os dois de resolver este conflito, sobretudo no que toca às questões quase que energéticas, porque, ao fim e ao cabo, o grande conflito também liga-se a isto, da presença de recursos energéticos no Chipre, que, como se sabe, encontra-se dividido em duas partes. Há uma parte que é sob a influência da Grécia e outra parte sob a influência da Turquia, e havia até, antes do conflito entre Israel e Hamas, um acordo assinado entre os primeiros-ministros da Turquia, da Grécia, do Chipre grego e de Israel para a exportação do gás de Israel e também parte do gás turco, aliás, parte do gás do Chipre, passando pela Grécia para entrar para o espaço europeu. Uma vez que Israel, nesta altura, está preocupado com questões internas, também há aqui quase que um sentido de oportunidade histórico da Turquia de entrar ao vivo nestes acordos para, enfim, ser quase que o substituto, entre aspas, de Israel neste eventual acordo. Ou seja, a Turquia parece tentar maximizar a ausência de Israel no Mediterrâneo para ser a Turquia o principal player naquela região, enfim, daquela região geopolítica, sabendo que, ao fazê-lo, pode ser o interlocutor válido tanto da Grécia quanto do Chipre, sob influência grega, como também da própria União Europeia. Daí o primeiro-ministro turco, aliás, o primeiro-ministro da Grécia, ter dito que apoiaria qualquer aposta da Turquia em ser membro da União Europeia, que, ao fim e ao cabo, parece ser hoje
uma questão mais de bandeira, uma questão mais simbólica do que substantiva, porque, ao fim e ao cabo, sabe-se que a União Europeia jamais permitirá a entrada da Turquia como membro, né? Quer dizer, jamais permitirá que isto aconteça, né? Mesmo que a Turquia deixe de utilizar antigas catedrais da Igreja Católica Ortodoxa daquela região, como mosqueias, né? Para voltar a ser como cátedras da Igreja Católica, isso não vai acontecer por uma questão identitária, ideológica, por uma questão, enfim, religiosa. Daí que toda esta situação leva a crer que é uma situação quase provisória, a depender do andamento do conflito entre Israel e o Hamas. Então, logo este conflito termina, Israel volta a estar presente no Mediterrâneo, ou a tensão entre a Turquia e a Grécia vai voltar a acontecer, ou então a Turquia deverá ser incluído num acordo previsto de exportação de recursos energéticos para a União Europeia, recursos energéticos que sejam tanto da Grécia, tanto do Israel, quanto do Chipre, sobretudo do Chipre turco, não é? E também Chipre grego. Bem, mas no momento atual vai-se haver uma lua de mel entre os dois chefes de Estado e de Governo. A ver, vamos se isso vai durar muito tempo ou se é um momento provisório, passageiro, que está a maximizar a presença do conflito e o distanciamento de Israel no Mediterrâneo. Afirmativo, Issal.